Informações do Galo, esperando o Coxa, Cláudio Rezende. 6h14. Boa noite, Emanuel, comentarista Léo Figueiredo, a quem nos acompanha na turma do bate-bola, para o último jogo do ano. Dia 26, passando o Natal, sabadão, 5 da tarde, o Atlético de volta ao Mineirão para enfrentar o Coritiba. O Coritiba que recentemente mandou embora, demitiu o ex-técnico também do Atlético, Rodrigo Santana, e está com o interino lá, está com o Pachequinho e tem seus problemas no campeonato, está muito próximo da lanterna, tá muitas dificuldades, né? Tem muitas dificuldades o time do Coritiba e o Atlético precisa voltar a ter uma retomada no que o time já conseguiu fazer no Campeonato Brasileiro para ainda sonhar com algo mais alto neste campeonato, algo melhor no Brasileirão. Hoje mais um treinamento que aconteceu pela manhã. O Sampaoli ainda tem quarta, quinta e sexta para definir o time. Mesmo com o Natal aí, os jogadores vão treinar todos os dias. Dia 24, dia 25, não tem folga não, até pela proximidade do jogo, né? Aí depois o Galo da partida contra o Coritiba, aí sim os jogadores devem ter um refresco aí, porque para iniciar o ano de 2021, primeiro jogo só no dia 11. Então serão 16 dias de intervalo do Coritiba para o Bragantino, que é o primeiro jogo do ano de 2021. O Diego Tardelli está treinando, mas como ele ficou muito tempo parado, ainda não há uma certeza, vai depender muito aí dessas atividades da semana para a gente saber se o Sampaoli vai ou não contar com o Tardelli para o fim de semana, pelo menos no banco de reservas. O Sampaoli tem que montar o meio-campo, né? Se a gente for analisar o meio-campo do Atlético nos últimos jogos, ele não tem uma cara. O Atlético perdeu a cara no meio-campo. E para esse jogo não tem o Alan, não tem o Jair. Os dois estão disponíveis, né? O Alan expulso, tem que cumprir suspensão. O Jair tá lesionado, não joga por agora. Vai demorar um pouquinho aí para a volta do Jair. O Alan Franco voltou do Equador lá depois da Covid, não conseguiu jogar ainda, né? Não foi titular nenhuma vez. Não teve aquele mesmo desempenho. O Natan caiu muito de produção nos últimos tempos. O Johan, altos e baixos, né? Até fez boas partidas, mas não é aquele jogador que convence. O Zaratio também chegou, não convenceu ainda. O Atlético tem problema nesse meio campo aí e é o ponto principal para o Sampaoli arrumar durante esta semana. E a gente já trouxe manchete na turma do bate-bola que o Galo, logicamente, todo mundo focado ali com o Sampaoli nessas últimas 12 rodadas, mas já tem um planejamento pensando 2021. O Galo tem uma possibilidade aí de ter um calendário muito cheio, né, no ano que vem, garantindo vaga Libertadores. O Campeonato Mineiro já vai emendar com o Brasileirão, né? Termina o Brasileiro na quarta, domingo já tem Campeonato Mineiro. E com a possibilidade de Libertadores, Copa do Brasil, o Atlético teria um calendário bem mais recheado do que o Sampaoli teve, por exemplo, desde quando chegou à equipe atleticana. E o novo presidente, o Sérgio Coelho, já pensa em 4 contratações para 2021. São as posições: lateral esquerdo, para ter um reserva ali do Arana, depois da saída do Fábio Santos. Não tem um substituto pro Arana, jogador da posição. Um volante, o Galo tá penando aí sem Jair e Alan, não tem outra opção no elenco. Um camisa 10, porque ninguém tá se firmando ali, e um centroavante. São as posições ditas pelo Sérgio Coelho, as prioridades para o Atlético. O Dodô, lateral esquerdo, que passou recentemente, ano passado estava no Cruzeiro, jogador tem 28 anos, entrou com uma ação, né, contra o Cruzeiro, mas houve um acordo agora em dezembro e o Dodô está livre no mercado. Não jogou em 2020, 2019 também lá no Cruzeiro, não era titular absoluto, tem esse problema aí de inatividade longa. É um jogador que agrada ao Sampaoli e também ao presidente novo do Atlético, Sérgio Coelho. O empresário dele, o Júnior Pedroso, disse à nossa reportagem hoje que não houve contato nenhum com a diretoria do Galo no momento, que outros times já estão sondando a situação do atleta Dodô, que está livre no mercado e aberto para conversas. Dodô não jogou esse ano, Léo Figueiredo, estava aí nessa batalha judicial com o Cruzeiro. Seria um bom nome, o Sampaoli está certo em indicar ele para ser uma sombra para o Guilherme Arana para o próximo ano, e o Galo pensando nessas posições. Léo, boa noite. Boa noite, Cláudio, boa noite a todos.
Olha, a passagem do Dodô pelo Cruzeiro foi ridícula, mas a passagem do Dodô pelo Santos foi muito boa. Com qualidade, o Dodô tem. É um lateral esquerdo que sabe jogar. Imagino que o Sampaoli goste muito do Dodô, porque ele é um lateral esquerdo que também sabe jogar muito bem por dentro, como o Sampaoli utiliza muito o Guilherme Arana. Então, ele vê um lateral que tem qualidade técnica e que também tem essa versatilidade para poder atuar pelo meio, uma coisa que o Sampaoli utiliza muito com o Guilherme Arana. Pode ser um negócio mais fácil. O Dodô estando no mercado, não tem que conversar com clube nenhum, não tinha um salário baixo no tempo do Cruzeiro, mas pode sim recuperar o seu futebol, qualidade ele já mostrou. Não acho que seria um erro do Atlético, não, até mesmo porque o Arana é o titular, seria uma alternativa. Nas outras posições, um volante o Galo realmente precisa, tá provado já na próxima rodada, né? Com o Jair machucado, você informou que ainda não volta, com o ala suspenso, o Sampaoli não tem um volante para colocar ali. E agora, as outras duas, Cláudio, que eu trago para discussão aqui para você e para Manuel. Por quê? O Atlético procura mais um 9 e mais um camisa 10. Vamos lá. O Atlético procura um camisa 9. Quem seria? Seria o quê? Um Paulo Guerreiro, um Pedro, um centroavante mais forte, mais alto, um centroavante de mais potencial físico para ficar dentro da área. Porque, tirando isso, o Atlético tem Marrone, tem Sacha, tem Diego Tardelli, tem Vargas. O que o Atlético mais tem é 9. E o que seria esse camisa 10? O Atlético também tem armadores, bons jogadores. Natan é bom jogador, Alan Franco é bom jogador, o Zaratio tem potencial de ser muito bom jogador, mas esse 10, quando fala, o camisa 10, o cara para gerenciar, isso não existe muito mais no futebol atual, não. Existem jogadores de meio campo que fazem tudo ali, que fazem bem. Só que esse cara, Cláudio, ele é muito caro. Pro Atlético achar um cara que chega aqui e fala, não, chegou fulano, vai botar todo mundo no banco, porque esse joga, esse cara custa muito caro e não é fácil de trazer. Então, para trazer esse jogador que seria um craque, um cara bem acima da média, para comandar o meio-campo do Atlético, e quando se refere no 10, é muito difícil. E o 9, eu fico com essa pergunta. É um centroavante mais forte, né? Porque o Atlético tem 4 para jogar ali, Rezende. E muitos dos nomes que você citou, tanto para 10 quanto para 9, o Atlético contratou, né? Recentemente, o Natan, o Atlético comprou o Natan, o Zaratio também, o Atlético investiu, foi a maior contratação da história do clube. O Alan Franco também, que é um meia para o Sampaoli, veio também adquirido pelo Atlético, sem falar agora do Vargas, do Sacha, do Marrone. Todos esses jogadores foram contratados pelo Atlético. Agora, a gente sabe, Emanuel, que o Sampaoli vai pedir reforços, principalmente o Galo garantido na Libertadores. Se ele já pediu esse ano, imagine em 2021, Emanuel. Ô Cláudio Rezende, Léo Figueiredo, muita calma nessa hora. O Atlético está no meio de uma competição, não adianta contratar jogador para chegar agora e disputar as partidas finais do Campeonato Brasileiro. O Atlético só está disputando o Campeonato Brasileiro, tem que ir até o fim, até o encerramento do Brasileirão, com o elenco que tem. O que está faltando, na minha opinião, é ajuste. O Atlético tem jogadores até de sobra. Em algumas posições há carências, caso do meio-campo. Quando é citado, por exemplo, o Dodô para a posição de lateral esquerda, o Atlético tem um jogador que está sendo cogitado para a seleção brasileira, no caso do Arana, a menos que já exista uma conversa, futebol, tudo é muito misterioso, para a saída do Arana, e aí o Dodô poderia ser contratado até para ser o titular. Mas isso é uma história mais para frente. O presidente falou ainda que o Atlético deve disputar o Campeonato Mineiro com uma equipe alternativa, porque junto com o Campeonato Mineiro virá a Copa do Brasil, e o Atlético tem também pretensões na Copa do Brasil. Mas as posições lembradas pelo presidente são posições em que o Atlético precisa de mais jogadores. Eu colocaria um quinto nessa lista aí, viu, Cláudio Rezende? Mais um zagueiro.
Pode ser, que até porque o Atlético tem ideia de vender, né? Tem no orçamento 2021 uma previsão de 120 milhões de reais em negociações de atletas. E para a zaga ali tem o Igor Rabelo, a gente sabe que é um jogador que pode chegar propostas para ele, o próprio Gabriel, tem para o lateral direito Guga, também outro jogador valorizado. E nesses 120 milhões, o Sérgio Coelho disse, né, que 50% do valor, 60 milhões, seriam para comprar novos jogadores e os outros 60 milhões para pagar dívidas e custeios. É a previsão aí do Atlético, uma previsão só para o orçamento 2021. Você falou do Campeonato Mineiro, a tendência é esta mesmo, porque o Atlético vai terminar o Brasileirão no dia 24 de fevereiro, uma quarta-feira. A Federação Mineira divulgou hoje aí a tabela com o jogo do Galo, dia 28. No fim de semana seguinte, termina o Brasileiro quarta, tem jogo do Mineiro domingo. E aí o Atlético não vai, possivelmente, colocar o seu time titular, os principais jogadores, nesse início do Campeonato Mineiro. Vai entrar com uma equipe de transição, com atletas também do Sub-20, e os jogadores do Galo depois vão se preparar mesmo quando retornarem desse período aí do descanso, né? Porque férias eles já tiveram no período da pandemia. Pela regulamentação, os jogadores já tiveram férias. Mas, logicamente, o Atlético vai dar um descanso para esses atletas para começar a Copa do Brasil e, lógico, a Libertadores da América, que é o que o time quer, lógico, conquistar via Campeonato Brasileiro essa vaga. E aí tem aquela situação, né? O Atlético, por enquanto, tem partidas marcadas para o Mineirão. No Campeonato Mineiro vai depender muito lá quando começar o campeonato, se já vamos ter vacina, se vai ter público ou não, mas a tendência do Galo mesmo no Mineirão, até porque já vem adotando o estádio como suas partidas oficiais. O Galo começa o Campeonato Mineiro, pela tabela aí que foi divulgada hoje, o Rubem Júnior trouxe alguns jogos, contra o RT, em casa, no dia 28. Primeiro jogo fora contra o Tombense, lá em Tombos. O Galo pegou alguns jogos, tem a questão de quilometragem, né? A Federação Mineira explica muito isso. São 2 jogos distantes no próximo Campeonato Mineiro. Tombense, né? Uma viagem mais complicada para Tombos, e também vai a Poços de Caldas, que em termos de quilometragem é uma das maiores do Campeonato Mineiro, vai até Poços de Caldas. Joga ainda fora com o Patrocinense, vai a Patrocínio, vai também jogar na última rodada contra o Atlético em São João del Rei, né? São João del Rei, o Atlético vai receber o Atlético na última rodada na fase classificatória do Campeonato Mineiro. Para eu fechar aqui do Atlético, hoje foram instalados os primeiros pilares metálicos na Arena MRV, inclusive com fotos e comemoração de Rubens e Rafael Menin. Eles comemoraram pelo Twitter esses primeiros pilares metálicos da Arena MRV, completando o ano aí mais ou menos 8% da obra. Há uma expectativa de que até o fim do ano que vem o estádio do Atlético já esteja com 60% de obra concluída, portanto é um ano de 2021 com perspectiva grande aí para aquele famoso arranque, né, no estádio do Atlético, Emanuel.